A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de trazer aqui algumas informações a respeito de uma pessoa, de uma personalidade que foi muito importante para nós protestantes e muito importante para a história das traduções bíblicas no Brasil e no mundo. Estou falando de João Ferreira de Almeida. Talvez se você não esteja conseguindo associar o nome à pessoa, pegue a sua Bíblia que você tem em casa, certamente, tenho quase certeza que todos têm aí pelo menos uma versão que tem o nome do nosso querido irmão João Ferreira de Almeida, né? O primeiro tradutor da Bíblia para o português, para o nosso idioma. Nascido em Portugal em 1628 e falecido em 1691, aos 63 anos, João Ferreira de Almeida foi uma figura muito importante, que foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Ele inicia esse processo quando, aos 14 anos de idade, ele se converte do catolicismo para o protestantismo. Ele tem contato com obras de autores protestantes e, a partir daquele momento, o Espírito Santo fala ao seu coração e ele se converte ao protestantismo. E já aos 14 anos de idade, aos meados de 14 anos de idade, ele começa aí já um grande projeto de tradução do Novo Testamento do grego para o português. O interessante nessa história, além do fato de ele ter iniciado muito novo esse projeto, com 14 anos de idade, ele não tinha o domínio da língua grega. Então ele não conhecia profundamente o idioma grego, porém ele se baseou em traduções ali no espanhol, traduções no italiano, traduções no francês, que eram línguas que ele conhecia. Veja, aos 14 anos de idade ele já tinha domínio dessas línguas e aí ele consegue, por comparação, fazer essa tradução. É claro que exigiu muito trabalho, muito esforço, e antes dos 16 anos de idade, ele já tinha traduzido todo o Novo Testamento do grego para o português. Então a Bíblia que você tem na mão, João Ferreira de Almeida, não importa qual é a versão dela, se é corrigida, se é atualizada, o Novo Testamento que você tem aí foi feito aí por um adolescente, no meados aí da sua vida, entre 14 a 16 anos de idade ele concluiu. Diz aí os principais especialistas que ele concluiu em menos de um ano. Então veja que interessante, veja como esse jovem foi usado por Deus para se dedicar ao reino do Senhor. Quantos adolescentes hoje você conhece que conseguiriam fazer um projeto desse? Ou você mesmo na sua adolescência, você acha que estaria apto para fazer isso? Veja, nem você era menos inteligente que João Ferreira de Almeida, nem os nossos adolescentes de hoje são menos inteligentes do que João Ferreira de Almeida. Pelo contrário, se você conversar com um adolescente hoje, eu tenho um adolescente na família, conheço outros adolescentes também de fora da família, e você vê que eles são muito inteligentes, né? Muito espertos. Eles se dedicam e se lançam para aprender, para se aprofundar naquilo que eles gostam, né? Naquilo que chama a atenção deles. Geralmente é videogame, geralmente é mangá, desenhos animados, geralmente é esportes ou coisas assim, terrenas, coisas passageiras. Mas naquilo que eles gostam, eles são profundos. Naquilo que o adolescente gosta, ele consegue absorver o máximo possível. O irmão e a irmã que tem filhos adolescentes, ou o irmão adolescente, percebe isso com certeza. A questão está em direcionar toda essa atenção, toda essa criatividade, toda essa esperteza e inteligência do adolescente para algo sublime, para algo espiritual, para a palavra do Senhor, para a literatura, que com certeza, se ele desejar, se ele querer aprender sobre essas coisas, certamente poderá conseguir aí grandes feitos também e Deus poderá usá-lo também poderosamente. Então fica aí a dica para quem tem adolescente em casa, para quem convive com adolescente, incentivá-lo, além do que ele já gosta, a se dedicar a questões espirituais, a questões de literatura, a questão de conhecimento da cultura, para ele poder aí desenvolver todo o seu potencial. Voltando a João Ferreira, ele continua as traduções agora do Velho Testamento, né? Durante a sua vida, agora com a idade mais madura, agora já dominando mais aí a língua original, mas ele falece antes da conclusão do Velho Testamento. Ele faz a tradução até o livro de Ezequiel. E quando estava traduzindo o livro de Ezequiel, ele falece e esse projeto agora é encabeçado por uma outra pessoa e levado adiante por Jacobs op den Acker. É o homem que leva adiante esse projeto e leva adiante a tradução que nós temos aí, João Ferreira de Almeida, que é tida como uma das principais traduções do mundo, em níveis técnicos, em níveis de erudição. Essa João Ferreira de Almeida é uma das principais traduções do mundo, talvez perdendo ali por pouco para King James, né? A versão do Rei Tiago, que foi elaborada ali, que foi traduzida por um grupo de eruditos ali,
da Inglaterra, da Universidade de Oxford, e também para a Bíblia de Jerusalém, ali, que foi traduzida primeiramente ao francês, mas certamente a Bíblia João Ferreira de Almeida está ali no pódio, está ali no top 3, né? Porque esse tesouro está em suas mãos. Ela passa sempre por revisões, atualizações, porque isso é normal, porque a língua, o idioma, estamos falando do nosso idioma materno, mas todos os idiomas do mundo, é um elemento vivo. Então a língua ela está sempre se modificando. Então, para que a compreensão do texto bíblico fique mais claro para nós, sempre ela passa por revisões e atualizações. Falando nisso, você já percebeu que muitas vezes quando alguém, um pregador, um pastor, sobe ao púlpito e vai ler uma versão, às vezes não bate com a versão que você tem, versões diferentes da Bíblia Sagrada, e eu não estou nem falando a respeito de pequenas ali atualizações e revisões, como por exemplo na Almeida, que ela pode ser revista e corrigida, revista atualizada, entre outras, mas eu estou falando de versões completamente diferentes no linguajar, na forma de se falar. Eu estou falando de traduções que destoa, que você ao ouvir fala, peraí, parece que uma está falando na linguagem mais antiga e uma outra versão na linguagem praticamente atual, a linguagem de hoje. Isso acontece porque existem duas principais formas de traduzir Bíblia. Uma chamada de tradução por equivalência formal e a segunda, tradução por equivalência dinâmica. Isso é muito interessante para podermos aprender um pouco mais como funciona o sistema de tradução bíblica. Primeiro, o ato de traduzir nada mais é do que transferir, né, a mensagem de uma língua para outra, e o tradutor é que faz aí essa passagem, né, que faz aí esse intercâmbio entre um idioma e outro. E pensar que a Bíblia é escrita em idiomas antigos, idiomas que praticamente não se falam hoje em dia, porque o hebraico falado hoje difere do hebraico antigo e o grego falado hoje difere do grego antigo. Então é um processo muito complicado você trazer uma língua antiga, uma língua que não se fala da forma que falava antes, de uma cultura completamente diferente da cultura que nós temos, a cultura ocidental e a cultura oriental. A Bíblia foi escrita no prisma da cultura oriental. Um famoso erudito alemão disse certa vez que das duas traduções pode-se interpretar da segunda forma. Na primeira, a formal, o autor é deixado quieto num canto e o tradutor leva o leitor até o autor. Na dinâmica, é o contrário, o leitor está quieto no canto e o tradutor traz o autor até o leitor. Como isso? Como assim? Como se dá esse processo? É que na primeira, na formal, a tradução se dá literalmente da forma que está escrito no livro, no texto original, palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo. Obviamente, nenhuma tradução consegue ser 100% formal, até porque você tem expressões idiomáticas, você tem figuras de linguagens que é difícil traduzir ao pé da letra para o outro idioma, mas na grande maioria do texto original é mantido palavra por palavra, texto por texto, verbo por verbo, substantivo por substantivo, então da forma que está escrito no original. Essas traduções são as mais clássicas, se assim podemos dizer, são as que mais são próximas da ideia do escritor mesmo original, porque é palavra por palavra, porém ela tem uma certa dificuldade, porque você precisa dominar um pouco mais da cultura, um pouco mais dos costumes para poder compreender o que o autor realmente está querendo dizer. Então esse é o tipo de tradução formal. Por exemplo, tem um texto bíblico, eu não me lembro aonde exatamente está escrito, mas que diz nessas traduções mais formais: amai-vos uns aos outros com entranháveis afeto. Entranháveis afeto. Veja, por que usou esse termo entranháveis afetos na tradução formal? Porque no original, a palavra que está ali em grego traz a ideia de entranhas, de tripas, ou seja, amai com as suas tripas, se podemos dizer na tradução mais literal. Mas por que isso? Porque no tempo antigo, na cultura ali oriental, se entendia que a sede das emoções não era o coração como nós entendemos hoje, mas sim as entranhas, as tripas. Pense, no momento que você está vivendo um perigo, um grande susto, uma apreensão, aonde vem aquele frio, né? Aquele frio vem na barriga, tem gente até que tem um descontrole ali intestinal. Então veja que a ideia que eles sentiam esse sentimento vindo do seu ventre, então traz a ideia que a sede das emoções se davam nas tripas. Então por isso que Paulo diz: amai-vos com entranháveis amor, ou seja, um amor que vem de dentro, arraigado. Na tradução talvez mais atual, mais na linguagem de hoje, seria amai-vos de todo o coração, né? Então já entendendo que a sede das emoções não é mais no ventre, mas sim no coração. Então veja a diferença. Então
Quando uma pessoa leiga ou que não tem o domínio do texto lê esse trecho, fica espantada de saber o que o autor está querendo dizer, o que será entranháveis. Outro exemplo também aqui na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: cingir os lombos do vosso entendimento. Para quem não conhece, para quem não domina o idioma, fala cingir o lombo, mas o que será que está querendo dizer, que o autor quis dizer com essa frase? Então, se você não conhecer o original, você não consegue compreender o que realmente está querendo dizer. Já nas versões, na linguagem de hoje, esse texto quer dizer nada mais nada menos do que prepare a vossa mente, né? Cingir os lombos do vosso entendimento é se prepare, prepare a vossa mente, porque cingir o lombo tinha ideia de um cinto que eles se amarravam aqui na altura do ventre, onde a pessoa ali, quando estava com aquele cinto ali bem apertado, ela estava preparada para tomar uma ação, para correr, para andar, porque estava ali o seu ornamento, a sua roupa mais segura, podemos dizer assim. Então ficava amarrada aqui na altura dos rins. Então cingir os rins ou cingir os lombos tem essa ideia de estar preparado. Então quando a Bíblia diz isso, nada mais é do que preparar a sua mente. Então veja, esse tipo de tradução, tradução formal, ela exige que a pessoa que está ouvindo tenha um pouco de compreensão desse contexto, porque senão as palavras para o nosso idioma parecem não fazer muito sentido. Porém, ela é mais próxima da ideia do autor, porque ela copia palavra por palavra, fazendo apenas a transliteração e a tradução da palavra, e não da ideia. Já no outro tipo de tradução, a tradução dinâmica, né, ou a funcional, já vem pelo caminho oposto, né? Por isso que na comparação ali que o erudito fez, agora não é mais o leitor que é levado para o autor, agora é o autor que é trazido para o leitor, porque o tradutor fazendo esse caminho, fazendo esse meio de campo, assim podemos dizer, ele não agora vai traduzir palavra por palavra, né? Ele abre mão da consciência cega e agora ele vai ler o texto, entender o contexto e trazer a ideia que o autor quer passar quando ele está ali escrevendo no original. Então não é mais palavra por palavra, mas agora é de uma forma ali mais tangível, uma forma ali mais legível. Estará fazendo uma tradução que soa mais natural para ali a língua alvo, ou seja, quem está lendo aquele texto. Então, diferente da outra tradução, que é palavra por palavra, agora é mais a questão da ideia, a questão do que o autor está querendo dizer e como eu trago isso para a língua nos dias de hoje. Então, essa maleabilidade justifica ali o termo dinâmico, né? Tradução dinâmica. Veja que ela não é criativa no sentido de que o autor, o tradutor, vai ler o original e vai colocar da cabeça dele o que ele acha que seria a tradução. Não, ele leva em conta o texto, o contexto, a história, e nada mais nada menos que ele faz é que trazer tudo isso para o nosso idioma de uma forma mais clara, né? Não apenas traduzindo palavra por palavra, mas sim pegando todo esse conjunto aí de ideias e transformando, trazendo no que o autor queria dizer com aquilo, com aquele texto para a linguagem de hoje. Quando é a tradução dinâmica, você já traz aí a ideia, né, mais mastigada para o leitor compreender ali o que o autor está querendo dizer. No primeiro caso que eu citei, das traduções formais, o grupo ali que reúne essas traduções da Bíblia, pode-se incluir ali a Bíblia King James, né? Talvez aí é tida como a Bíblia mais completa nesse sentido, mas mesmo assim não consegue atingir 100% da formalidade por conta de, como eu disse, das expressões idiomáticas, né? Ou de algumas figuras de linguagem que era usada na época, mas era o que se aproxima mais. Então ali está também a João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia de Jerusalém também encontra-se nesse grupo de Bíblias formais. E as mais novas aí, ou seja, as mais dinâmicas, né? O exemplo maior talvez seja a Bíblia na linguagem de hoje, que também não consegue ser 100% dinâmica, porque nenhuma é, alguma formalidade ali também tem, né? E dizem ali muitos especialistas que no meio termo aí, talvez esteja a NVI, a nova versão internacional, que tem um pouco de formalidade e um pouco também aí de dinâmica, né, dentro dela, mas mais equilibrado esses dois termos, né? Então, se você de repente perguntar qual seria a melhor Bíblia para se ter, qual seria a melhor Bíblia para estudar, né, para se pregar, talvez para se pregar, né, para trazer a mensagem, o ensino em sala de aula na igreja, talvez ali as João Ferreira de Almeida, as revistas, a Corrigida, talvez as mais atuais ali dentro do grupo João Ferreira de Almeida, seja mais interessante. A própria NVI também pode ser utilizado. Agora, essas Bíblias mais dinâmicas, com a linguagem mais atual, pode de repente aí causar um certo incômodo para quem está ouvindo ali, de repente um grupo de irmãos mais antigos ou que não tem essa, que não são Bíblias muito comuns no nosso meio, principalmente no assembleiano, né?
Agora, para estudo, para você compreender melhor o texto, é interessante você ter tanto a formal quanto a dinâmica, quanto na linguagem de hoje, para você fazer essa comparação e preencher melhor aí o seu conhecimento a respeito de um texto, porque você vai ter tanto a visão ali, né, estrito sensus ali, palavra por palavra, quanto uma visão de um autor ali, de um tradutor, trazendo mais a ideia geral. Então, acho que as duas ajudam a compor o entendimento. Amém, meus irmãos? Esse é o vídeo de hoje, trazendo um pouquinho de conteúdo para os irmãos a respeito aí das nossas Bíblias e das traduções, né? E desse grande personagem que aqui viveu e nos deixou esse grande legado dessas belíssimas traduções, né? João Ferreira de Almeida. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Até um próximo vídeo.